eu pensei, meu Deus, né? Aí ela falou assim pra mim, olha, minha querida, você tem um exército dentro de você, mas você vai precisar ser muito forte, porque o que eu tenho pra contar pra você não são boas notícias. Olha, eu sempre tive os sintomas. Eu acredito que desde pequena eu já devia ter alguma coisa. Porque eu sempre tive muita falta de ar, sabe assim, uma falta de ar que era fora do comum. Só que com o passar do tempo, minha mãe me levou no médico, fiz um monte de exames do coração, falaram que era de ansiedade, foi tratado diversas coisas, rinite, enfim. Mas não passava falta de ar, né? Mas conforme eu fui crescendo, a gente foi, E sem explicação, sem né? explicação. E aí a gente foi Porque você deixando. sempre foi assim, né? Sempre. Mas Ativa, sempre, sempre, magra, sempre. não tinha Não, porquê, não, né? não tinha porquê. Mas aí, conforme eu fui crescendo, eu fui ficando muito doente, muito doentia. Como meu irmão já tinha falecido de leucemia, minha mãe ficou com muito medo, sabe? A minha mãe parece que ela já tinha uma cisma. E aí ela me levava em tudo quanto era médico. Eu fiz uma bateria de exames, mas, assim, horrores, sabe? Quando eu tinha por volta dos meus 13, 14 anos, eu sofria muito. Mas aí, como não descobri o que que era, foi deixando, né? E com o passar do tempo, eu fui tendo muito vômito. Tudo eu vomitava, Carol. Sabe, assim, era um líquido verde, assim, horrível, sabe? E aí todo mundo falava que era da enxaqueca, porque eu sempre tive muita enxaqueca, desde criança. E aí todo mundo falava assim, é enxaqueca, é alguma coisa mais simples. Você já tinha quantos anos na época? Na Quando você época, viu que começou assim? quando começou a piorar, Sim. começou a partir dos meus 24, 20, acho que uns 22 anos, eu acho, quando eu já trabalhava, já começou a piorar. Sabe, assim, sempre me dava umas crises muito, assim, de falta de ar. Só que daí também foi deixando. E aí eu tive a Ana Clara. Quando eu tive a Ana Clara, foi assim, foi piorando. Eu fui percebendo que foi. E eu achava, assim, que a canseira que eu sentia, porque eu sentia um cansaço, uma fadiga fora do normal. E quando eu ia para a igreja, que você sabe que eu moro pertinho da igreja, né? Eu ia a pé com meu marido e eu pensava assim, meu Deus, como ele anda rápido, que canseira, que fadiga. E quando eu chegava da escola, eu ia fazer alguma coisa de casa, porque criança exige muito da gente, né? Eu ia fazer alguma coisa de casa, eu ficava com aquele cansaço. Uma falta de ar, uma fraqueza, uma tremedeira, um mal-estar, assim, era muito mal-estar. Porque quem tem o câncer sabe do que eu tô falando. E aquele mal-estar que foi me dando, assim, eu fui tendo umas crises muito feias, de chegar, de não conseguir respirar na escola, de pessoas me levarem na SPVias para colocar no oxigênio. Nossa, gente. Então, eu tinha, assim, umas crises muito feias, de vez em quando dava aquelas crises, assim. E os médicos não Na verdade, nunca tinham pedido aprofundaram, né? aprofundar. Aí, eu fui na endócrina, doutora Lília Cirineu, lá de Itapetininga. E aí, quando eu fui lá, ela achou muito estranho. Ela descobriu que eu tinha problema na tireoide. Então ela falou assim: é da tireoide. Sua falta de ar tá explicado. Tem motivo, é da tireoide. Daí eu comecei o tratamento e nada de melhorar. Só foi aumentando, aquele cansaço, aquele mal-estar. Aí um dia eu falei para ela: doutora, eu não tô entendendo por que eu tenho tanta falta de ar e tanto mal-estar. E aí, o mal-estar que acontecia, tipo, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 4 meses, foi aumentando. Foi ficando a cada 10 dias, depois a cada uma semana, e foi vindo, foi sendo constante. Aí ela pediu um raio-x do pulmão. E eu fui fazer o raio-x do pulmão. Quando eu fiz o raio-x, eu achei muito estranho. Porque eu conheci a moça que trabalha lá na UDI. E ela falou assim pra mim: você é fumante desde muito tempo? Aí eu olhei pra ela, eu falei: nunca fumei. Eu nunca fumei. Daí ela falou assim: na sua casa tem fumante? Eu falei: na minha casa eles fumaram. Quando eu era criança, minha mãe e meu pai pararam de fumar. Nunca mais eu vi cigarro na minha casa. Mas eu já achei estranho. Sabe, eu voltei e eu lembro que eu comentei com a Simone, minha amiga, sabe, assim? Falei: sim, eu achei muito estranho. E eu não tinha coragem de abrir o raio-x. Mas um dia eu cheguei em casa, cheguei da escola e abri o raio-x. Daí eu já vi, assim, sabe, que tinha alguma coisa, porque tinha uma mancha muito grande no exame, né? Uhum. Mas eu pensei assim comigo: ai meu Deus, acho que não há de ser nada. Aí eu voltei na médica para mostrar o resultado, ela falou assim para mim, primeira coisa que ela falou: nossa, você foi fumante por muito tempo? E ali eu já fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei: doutora, eu nunca fumei. Daí ela perguntou a mesma coisa: tem fumante na sua casa? Eu falei: não tem. Na minha casa não tem fumante. Nossa, fiquei assim bem apreensiva. Daí ela falou assim: então você teve pneumonia quando você era criança? Eu falei: nunca tive pneumonia. Depois ela perguntou: e você teve algum tombo quando você era criança que bateu muito forte suas costas? Eu falei: não tive, doutora.
Ela falou assim, então só pra tirar da cisma, né? Porque ela é um amor, assim, ela é uma médica muito amorosa. Só pra tirar da cisma, eu vou pedir uma tomografia com contraste, né? E aí eu fiz a tomografia com contraste. Mas como a gente não entende, né? Mas eu já fiz naquela certeza que tinha dado alguma coisa, porque eu vi o olhar da doutora Lília, assim, né? E aí, tá bom. Aí, o dia de mostrar o resultado pra ela, eu fui. E foi a minha sogra, o meu sogro comigo, porque meu sogro e a minha sogra eram muito meus parceiros, assim, minha sogra até hoje, meu sogro já faleceu. Mas a gente se dá muito bem, graças a Deus. E aí, eu fui, né, mostrar pra doutora Lília, e ela ficou com uma expressão, assim, muito estranha. E ela mexia nos óculos, assim, erguia. Daí, logo, ela falou assim pra mim, viu, me dá sua mão. Quando ela falou, me dá sua mão, eu pensei, meu Deus, né? Aí ela falou assim pra mim, olha, minha querida, você tem um exército dentro de você, mas você vai precisar ser muito forte, porque o que eu tenho pra contar pra você não são boas notícias. Ela falou assim, você tem um nódulo de 9 centímetros, de 9 centímetros não, de 8 centímetros, que eu tô vendo aqui, e eu vou encaminhar você pra Jaú urgentemente. Daí eu falei pra ela, pra Jaú, doutora? Ela falou, pra Jaú. Daí eu falei assim, mas não tem como tratar por aqui? Fiquei tão perdida na hora, assim, sabe? Daí ela falou, não. Tá aqui, né, gente? Tá aí o laudo. Aqui, né, isso. O laudo. Olha, porque eu fiz questão de trazer todos os exames, gente, porque tem muita gente que duvida, né? Dos laudos, das coisas que eu recebi. Nódulo de contorno irregular, isso, né? Isso. Provável cavitação central localizado, adigente pequeno, de 0,8 centímetros. De 0,8 centímetros. Então, tava grande, tava tomado, na verdade, meu pulmão, né? E aí, quando ela falou isso, ela falou assim, olha, eu vou ser bem sincera com você. Se você tentar um médico particular, você vai gastar o que tem e o que você não tem. E não vai resolver. E mesmo porque não tem médico especializado na nossa região. Você vai ter que ir pra Jaú. Meu Deus, o consultório dela tinha uma escada, assim, de madeira. Eu descia e eu não enxergava o degrau, sabe? Parecia que abria um buraco, assim, dentro de mim. Nessa época, você tava com quantos anos? Eu tava com 29 anos. 29. 29 anos e eu tinha Ana Clara com 1 ano e meio até então. Nossa, ela era um bebê. Ela era um bebê. Ela era um bebê. E aí, eu desci o degrau da escada, eu não conseguia falar, eu não conseguia nem chorar, eu não conseguia fazer nada. Eu só mostrei pro meu marido, e a gente ia passear depois, assim, do exame, né? Da consulta. Eu só falei pra ele, assim... Mostrei a palavra Jaú, porque ela colocou com marca-texto, sabe? Jaú imediatamente. Só que eu pensava assim, meu Deus, e agora, né? Mas eu não... Até então, parece que não caiu a ficha, assim, sabe? Mas ela foi direta, assim? Como é que... Ela foi... Ela tentou maquiar? Como é que não, foi? Ela falou assim... Ela foi direta. Ela falou assim, o seu problema é um nódulo no pulmão direito. Não tem o que fazer aqui. Não tem um tratamento que você possa fazer por aqui. Eu falei, mas nem em Sorocaba. Ela falou, não, minha querida, é mais grave, sabe? Já tá grande. E ela, sabe? Mas com toda a delicadeza do mundo. Sim. Ela teve um cuidado para falar assim comigo, mas mesmo assim. Daí, quando ela colocou Jaú, eu já entendi na hora que se tratava de um câncer, né? E aí começou minha luta. Aí, como eu me tratava no médico particular, eu precisava ir pro SUS. Sim. E nesse momento, né? Eu tenho a Karina, não sei se você se lembra dela do Pocinho, a Ellen Karina Gorreta. Claro, a Karina, eu falo que ela é um anjo. Um anjo em forma de gente. Nessa terra, porque na época da mãe, da história do Covid, ela foi uma das pessoas à frente ali, que teve ali, que auxiliou a Alessandra, que, sabe, até que tive, depois de anos, eu tive a oportunidade de encontrar com ela na casa da mãe dela, de dar um abraço nela e agradecer ela, porque realmente ela... fez e faz a diferença ela na fez vida a diferença na vida de muitas pessoas. E na minha, ela foi Karina, Karina, Ellen Karina. Ou um dia assistir, sou muito um beijo grata no seu a você, coração, minha amiga. Viu? Obrigada. E aí eu fui lá em São Miguel, no PA, porque eu não sabia por onde começar. E eu lembrei dela, porque ela era enfermeira, né? Sim. E aí eu fui lá no PA em São Miguel e conversei com ela, né? E ela também tinha tido um câncer na tireoide. Foi uma coisa muito impressionante. E foi a doutora Lília que tinha descobrido. E foi a mesma médica que descobriu de mim que descobriu dela. E aí a Karina, como que fala assim, me deixou passar lá no PA, né? Eu fiz uma consulta e de lá ela já pediu o encaminhamento com uma médica, a doutora Simone, se eu não me engano, pediu encaminhamento para Jaú. E aí, menos de um mês depois, eu já fui para Jaú, sabe? Eu fui para Jaú e quando eu cheguei lá, eu fiquei apavorada. Porque foi um choque de realidade. Aquele hospital, eu acho que todas as pessoas do mundo deveriam ir no Hospital do Câncer pelo menos uma vez na vida.
pra gente dar valor na vida, sabe? Porque lá a gente vê pessoas assim com câncer, eu pelo menos vi, pessoas com câncer exposto, né? Aquelas mães que estão chorando com seus filhos, os familiares que estão ali. Eu acho que muda totalmente. Muda totalmente o nosso foco. Né? Muda. Muda totalmente o nosso foco. E ali você vê naquela fila de gente. E eu fui com a van da saúde na época. Você acaba dando valor para as coisas mais, assim... Viu? Para as pequenas coisas. Né? As pequenas coisas, sabe? Você tem um 360 na sua vida, assim, sabe? Porque você tem um choque de realidade muito grande. E aí eu fui pra lá, me consultei com um médico que chamava-se Valfredo Budim. É o nome dele, assim, sabe? Um médico muito bravo, muito, eu diria assim, muito seco, sabe? E lá foi assim que caiu a minha ficha. Quando eu cheguei naquele lugar. Foi assim, falei, meu Deus do céu, e agora? Né? Agora eu tô aqui. O que vai ser da minha filha com 1 ano e pouquinho, né? Que ela tinha 1 ano e meio. Rápido, Foi. Eu fui em agosto na doutora Lília. Em setembro, eu tava lá. Eu já fui chamada para consulta. E aí o médico falou para mim, você vai ter que repetir todos os exames aqui. Porque você não vai poder fazer cirurgia com os exames que estão vindo de Itapetininga, da sua cidade. Daí eu fiz os exames lá de novo. Daí que o laudo deu diferente, que lá mostra que são 2 nódulos que tem aqui no papel do exame. É esse daqui? Não. Não. É esse daí. Esse aqui? Deixa eu ver se é um desses daqui. São 2, eu acho, cara. Deixa eu dar uma olhadinha. Não é esse daqui. Será que eu esqueci? É esse daqui, Carol. Que fala que eram 2 nódulos da... Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui tá... lá de Jaú. Esse é de Jaú. Também de Jaú. Sim. Aí tem o outro aqui. Que mostra que eram 2 nódulos daí. Aqui mostrou um. Isso, aí mostrou só um. Aí aqui mostrou o outro. Com mais 1,5 centímetro. Se eu não me engano aqui, ó. Ah, não. De 2 por 1,5. Eram 2 nódulos. Sim. Lá foi descoberto que tinha 2 nódulos. E aí... O pessoal que questionou, que questionou, 2 laudos isso. Aqui, médicos, meus queridos. Isso. Nosso Jesus continua fazendo milagre. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E será eternamente. Eita. Daí, Jane, e aí deu 2 nódulos. E aí, quando eu fiz os exames, ficou marcada a cirurgia. Pro dia 26 de outubro. Mas eu recebi, Carol, nesse intervalo, assim, nesse período, uma chuva de orações. Eram pessoas, assim, de todas as igrejas orando por mim. Sabe? Era pessoas que falavam assim pra mim, viu, o seu Elias, pai do Sadraque, eu nunca vou me esquecer. Que ele falava assim, viu, nós estamos indo de madrugada rezar pra você lá no monte. Sabe? Era uma coisa, assim, que não tinha explicação. Foi uma mobilização, né? Foi uma mobilização. E daí nós começamos a rezar, sabe, assim, com tanto afinco. E eu tenho um grupo de amigos, que a gente já sai nesse grupo de amigos, que eu falo, acho que logo depois que eu me casei, eu tenho um grupo de amigos que a gente sai a vida inteira, assim, juntos. Sai pras viagens. Sai pra viagem, sai pra cavalgada, sai pra tudo. E nós começamos a fazer, sabe, Carol, uma novena. Pra quem é católico sabe do que eu tô falando. E os 9 dias a gente ia na casa, um do outro, sabe? E nós rezamos, assim, era o meu amigo Nelson Carriel, lá do Turvo. Nesse processo, você não... É porque tem pessoas, Jane, que elas têm dificuldade de falar, né? Sim. Elas querem guardar, esconder. O máximo. Você não teve esse problema. Eu não tive esse problema. Eu cheguei e eu contei pra todo mundo. Primeira coisa que eu fiz foi na casa da minha mãe. Porque minha mãe e meu pai eram vivos, né? O meu pai era vivo na época. Daí eu cheguei lá, contei, foi muito difícil, né? Imagina, minha mãe já perdeu um. Sim. E aí eu fui, contei pra todo mundo. Contei pra Simone, né, minha amiga, contei pra Priscila, e aí a gente foi indo. E aí eu liguei pra Dilene, minha amiga, sabe? Falei, Dilene, eu tô com câncer. E a Dilene quis ser, nossa, mas imagine, não vai acontecer nada com você, passando aquela força. Sim. Mas só sabe Deus o que a gente tava enfrentando, né? E aí foi um momento muito difícil. Que eu entrava debaixo do chuveiro e eu chorava. Na frente dos outros eu não chorava, assim, sabe? Conseguia permanecer firme. Mas quando eu tava sozinha, eu falava, meu Deus, acho que eu vou morrer.
Sabe assim, vou morrer, vou morrer. E a primeira coisa que passa é o filho da gente. É o filho da gente. E daí, tipo assim, como eu tava muito, assim, eu não sabia que era tanto. Antes da gente começar a quimioterapia, porque eu não sabia se eu ia fazer químio, se eu ia fazer rádio, eu não sabia o que estava pela frente, sim. né? Até então eu não sabia. E aí a gente precisa tomar um monte de medicamento antes de começar o tratamento. O médico passa uma bateria de remédios, assim, que é uma coisa, sabe? Daí eu tomava injeção, daí eu já tinha percebido que meu cabelo já tava começando a cair, né? Eu já tava começando a cair, eu ia no banheiro, lavava meu cabelo, olhava o ralo, assim, cheinho de cabelo, né? Porque é muito forte as injeções que a gente toma. E aí... Nesse período você tirou licença do trabalho? Não tirei, não consegui. Não. Porque eu acho que eu preciso... Sim, também, né? porque as crianças na escola, é que nem eu falo, eu posso estar mal, mas as crianças, eles têm um dom, né? Um dom quando a gente tá perto de criança, assim, eles enlouquecem a gente, né? Desculpa aí, alunos, mas é verdade. Mas eles têm o dom de alegrar o dia da gente, E os meus alunos, eles sofreram muito comigo, porque eu passava a mão em sala de aula, né? Quando vinha a crise, assim, de falta de ar. Vários alunos choravam, assim, sabe? Era muito, muito difícil, assim. Mas na escola eu tive uma equipe que era a Dona Maria do Carmo, que já faleceu, tinha a Marina, Marilene, minha amiga, sabe? Que eram pessoas, assim, os professores, parece que eles me abraçaram de um jeito. E todo mundo me ajudava tanto, assim, sabe? Eles rezavam, Nossa, a Dona Maria do Carmo, todos os dias na escola, fazia um círculo com todos os alunos e ela rezava por mim. Sabe? Aquilo, assim, era tão gratificante escutar as pessoas orando. Fortalecia, né? Fortalecia. E aí, eu recebi, assim, orações de todas as igrejas, essa novena que eu fiz com meus amigos, sabe? Foi o Nelson Carriel, o Bicudo, o meu compadre Currira, a turminha que a gente sempre saía, a Rosa, com o Tico, assim, era um nosso grupinho. E cada dia a gente rezava numa casa, sabe? E aquilo foi me fortalecendo, foi me dando muita força. Mas daí chegou a época de fazer a cirurgia. Lá fui eu para Jaú no dia 26 de outubro. Eu ia fazer a cirurgia no dia 26. Por quanto tempo você fez o tratamento primeiro? Eu fiz por um mês. Um mês e pouco tomando essas injeções, essa preparação, né? Esses remédios que a gente tem que tomar. E porque eu não sabia se ia precisar fazer químio ou não, porque o médico falou que tinha que me abrir para ver o tamanho do nódulo, a proporção que tava, né? Sim. E aí, eu fui no dia 26, a minha cirurgia seria no dia 26. E eu cheguei lá e deu uma chuva muito forte. E deu um raio. Deu raio e um dos aparelhos queimou. Eu não pude fazer a cirurgia no dia 26, que eu ia fazer. Aí, fiquei esperando, fiquei vários dias. E foi muito interessante, assim, Carol, porque lá em Jaú, a minha tia foi comigo. Que a minha tia, eu falo que é a minha tia Lourdes, ela é o meu escudo, a minha segunda mãe. E ela foi comigo, ela não abriu mão de ir comigo, ela não deixou ninguém comigo. E aí, conforme a gente ia andando lá, você vai vendo a situação das pessoas. Aí você chega lá, você não tem coragem nem de rezar por você, nem rezar um Pai Nosso. Porque você vê que a situação do outro é 10 vezes pior que a sua. A ala pior deve ser das crianças. E aonde eu fiz o exame é da ala de criança, porque eu tinha peso de criança. Tenho ainda. Tinha, é ótimo, né? Que privilégio, dona Jane. Que privilégio, né? Não? E aí eu fiz, né? E me comoveu demais, porque tinha uma mãe que a filha dela estava no estágio terminal. A menininha tinha 13 anos. E aquela mãe enxugava as lágrimas da menina. 13 anos. E daí eu falo assim, eu não conseguia rezar por mim. Eu pensava, meu Deus, como eu sou indigna de rezar por mim, sendo que essas mães estão aqui. E daí você vê aquelas crianças assim que estão sem cor. Que é amarela, 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 porque o câncer no estágio terminal, a pessoa fica muito amarela, né? Sim. Então, cada canto que você olhava era um impacto um maior que o outro. E aí, no dia... Eu nunca esqueço, porque eu gosto muito do número 27, não sei porquê, mas eu gosto muito do número 7. E aí, no dia 27, eu fui numa capela que tinha lá, que eu não queria ir de jeito nenhum. Sabe assim, quando você não quer ir? E a minha tia me insistia pra ir naquela capela. Eu falava, vamos, vai ter missa agora. E eu pensava, meu Deus, tudo que eu não quero é ir na missa. Sabe quando você não queria? Mas aí acabei indo. Em algum momento, assim, desse processo, Jane, você sentiu-se fragilizada na fé? Questionou em algum momento o porquê Deus estava permitindo? Não, eu nunca questionei. Eu sempre perguntei assim, pra que será, né? Não por que tá acontecendo comigo, mas pra que tá acontecendo? Não teve, assim, nenhum período de revolta. Não teve. Pessoas que se revoltam, tem a revolta. Já conversei com muita gente que tem. Eu não tive a revolta, mas eu tinha a certeza que eu ia morrer. Verdade. Eu tinha uma certeza absoluta. E aí, nesse dia 27, eu fui na capela rezar. E tinha uma freira, acho que umas 5 ou 6 freiras, lá na frente da capela.
E elas falaram assim que quem ganhasse um terço no final da missa ia receber uma grande graça. Só que eu sentei num canto, e a capela é minúscula, mas eu sentei num canto no último banco. E eu só abaixei minha cabeça e fiquei assim a missa inteira com a cabeça baixada. Porque eu não queria olhar pra ninguém, eu não queria ver ninguém. Sabe quando você... Sim. Parecia que eu queria me esconder. E quando chegou o final da missa, veio alguém bateu nas minhas costas. E eu olhei assim pra cima, eu levei um susto, pensei... Era a freira com um terço. Ela falou assim pra mim, esse terço, essa graça é pra você. Falou pra mim, né? E daí eu comecei a tremer, sabe? Daí eu pensei assim, será que essa graça é pra mim ou será que eu vou morrer? Porque eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer, Carol. E aí, antes de eu ir, eu tenho uma amiga que, ela sempre falava assim, sabe? Se entregue nas mãos de Deus. A Neide, minha amiga, que eu falo que ela é meu braço direito. Na oração, tudo que eu preciso... Ela da onde? Ela de Itapetininga, ela da Igreja da Assembleia de Deus. Uhum. Mas eu falo que a Neide, ela é a minha amiga que me ajuda na fé. Se eu preciso de alguma coisa, é pra ela que eu corro, sabe? E daí ela falou assim pra mim, sabe, se entregue pra Deus. Se entregar pra Deus é você esquecer dos seus problemas. É deixar tudo nas mãos dele. Simplesmente deite no colo de Deus, nos braços de Deus. Falou assim, sabe? E daí, quando eu tava saindo dessa capela, eu lembrei da Neide falando isso. E daí, a freira veio e falou pra mim, Bibo, posso falar uma coisa pra você? Eu falei, pode. Você é casada? Eu falei, sou. Você tem filho? Eu falei, tenho. Aí ela falou pra mim, sabe, o filho não é seu, o marido não é seu, a casa não é sua, a sua profissão não é sua. A hora que Deus quiser, ele vai fazer assim e vai levar você. Então, simplesmente, repouse nos braços do Pai agora. Daí, e saiu, virou as costas, saiu. Eu falei, pronto, morri, né? Morri. Eu falei, meu Deus, acho que eu vou... Deus tá dando sinais. Eu falei, nossa, eu vou morrer. Mas aquela hora que ela falou isso, me deu uma paz tão grande, assim, que eu queria só ficar escondida, queria ficar quieta, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. E aí foi impactante. Porque quando ela falou isso, que nada é da gente, Carol, daí ela falou assim, ela falou, seu ventre, Deus emprestou pra gerar sua filha. Não é sua. O seu marido, Deus emprestou para viver uma temporada aqui na Terra. Não é seu. E ela foi falando tanto, assim, que a casa não é nossa. Os bens materiais que a gente tanto corre atrás. Sim. Não é da gente. Nada é da gente. É num instalar a gente foi. Foi, é verdade. E aí aquilo me confortou, assim, tão forte, mas tão forte, que eu pensei, meu Deus, acho que agora eu tô com mais coragem, né? E aí no dia 28 eu fiz a minha cirurgia. Fiz a minha cirurgia e o médico era ateu. Só pra, né? Sempre tem. E aí, quando eu fiz a cirurgia, depois que eu voltei da cirurgia, o médico tirou a minha máscara de oxigênio e falou assim pra mim, eu revirei você do avesso. E ele tava com todos os laudos. Com todos os laudos. E ele falou assim, eu revirei você do avesso. Não tinham mais nódulos, só tinha cicatriz. E voltou a máscara de oxigênio. Só que eu não sabia se eu tinha morrido. Tipo assim, era uma sensação... Porque, né, a gente tudo entubado, meio grogue. Eu não sabia se eu tinha morrido. Se era verdade, se eu tava sonhando. Acho que eu pensava assim, meu Deus, acho que o tanto que eu quero, né? Eu acho que eu ouvi coisas. Tipo assim. E daí ele falou assim, agora você vai pra UTI, você vai ficar, né? Até o outro dia. Até 2 dias depois, eu não me lembro direito. E eu fui. Daí fiquei, não podia ver minha tia, nada. Quando eu saí e voltei pro quarto, eu falei pra minha tia, o médico falou que eu não tenho mais nada, que no lugar dos nódulos só tinham cicatrizes. E eu lembrava, né? Sim. Daí a minha tia falava, durma. Ai, se acalme. Enfermeira, ela não pode ter febre, ela tá delirando. A minha tia falava. Enfermeira, corra aqui, meça a temperatura dela. Daí a minha tia achava que eu tava delirando, sabe, assim? E aí... Eu falava, meu Deus, mas será que eu tô delirando? Acho que eu não tô delirando, sabe? Assim, ficava naquela. Aí, quando o médico veio, acho que passou mais um dia, no outro dia ele veio, a minha tia perguntou, doutor, ela não tá muito bem, porque ela fica falando que não tem nada. Daí ele olhou pra cara da minha tia e falou assim, minha senhora, eu não sei se ela foi no centro espírita, eu não sei se ela foi na macumba, aonde que essa menina foi, mas não tinha mais nada. No lugar dos nódulos só tinha a cicatriz, que tem até no laudo aqui, ó. Tem uma gordura onde segurava o nódulo, mas não tinha mais o nódulo. E daí
foi assim, aquela alegria, aquele misto de alegria, aquele misto de gratidão. É assim, sabe? Foi uma coisa assim... E espiritualmente falando, Jane? Espiritualmente, eu tenho certeza absoluta que foi Jesus que me curou. Foi Jesus, foi Jesus, com toda a convicção do mundo. Porque eu faço aniversário no dia 29 de outubro. E essa cirurgia foi no dia 28 de outubro. Foi um presente. Foi um presente que Deus me deu. Sabe, foi assim, e eu sei, e eu tenho certeza. Daí já me perguntaram, por que então que abriu você? Porque eu falo, porque precisava da marca nas minhas costas para as pessoas verem o quanto Deus é poderoso.